Então, uma coisa interessante que a reclamação ela é contagiosa. E quando nós reclamamos, tendemos a entrar em um ciclo vicioso. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se nós estivermos conversando com alguém e reclamamos de algo, o que costuma acontecer depois? Depois que nós terminamos de reclamar, a outra pessoa costuma também ter uma reclamação similar. E assim nós entramos em um ciclo vicioso de reclamações contínuas. E quando nós entramos nesse ciclo vicioso de reclamações contínuas, nós vamos criando energias negativas que elas vão aumentando e tende a contagiar outras pessoas, como uma onda que nós produzimos e não sabemos onde ela pode chegar. Então a forma como nós nos comportamos, ela é contagiosa. E a forma como nós pensamos também pode ser contagiosa. Eu busquei algumas ideias neste livro aqui, O Efeito Sombra. Tem 3 autores. Um deles é o Deepak Chopra, a outra é a Debbie Ford e a outra pessoa é a Marianne Williamson. Então são 3 autores deste livro, O Efeito Sombra. Então eu peguei algumas ideias desse livro, bastante interessante também, muito a ver com o conteúdo do vídeo de hoje. Então foram feitas algumas pesquisas, e o nome das pessoas é um pouco complicado de falar, vou tentar falar aqui. Um deles é Nicholas Christakis e o outro é James Fowler. E essa pesquisa foi divulgada no livro O Poder das Conexões. Então eles realizaram um estudo onde foi feita uma análise de dados do maior estudo nacional sobre o coração, lá nos Estados Unidos. Então eles acompanharam 3 gerações de cidadãos em uma cidade lá dos Estados Unidos, em Massachusetts. Nesse estudo, eles fizeram a observação do comportamento de mais de 5.000 pessoas, que foram mapeadas segundo as suas ligações sociais, que eles tinham com familiares, com amigos, com colegas de trabalho. E depois de realizarem essa pesquisa, eles descobriram que quando uma pessoa ganha peso, ou quando uma pessoa passa a fumar, ou uma pessoa adoece, os familiares mais próximos têm 50% de chance de se comportarem da mesma forma. E o oposto também é verdadeiro. Quando nós começamos a participar de um grupo que tem um comportamento saudável, a nossa tendência é que nós passemos a ter um comportamento saudável também. Então, essas pesquisas demonstram que o nosso comportamento ele é contagioso, tanto comportamentos saudáveis quanto os comportamentos não saudáveis. Daí a importância de nós pararmos para analisar que tipo de exemplo de comportamento nós estamos dando, uma vez que algumas pessoas se espelham em nós e tem outras pessoas também que ficam nos observando para analisar que exemplo que nós estamos dando. E também é importante analisar como nós nos espelhamos nas outras pessoas, ou seja, como nós estamos refletindo o que as outras pessoas apresentam para nós como comportamento. Porque o contágio do comportamento é uma via de mão dupla. Mas para que possa acontecer esse espelhamento, é necessário que tenhamos alguma coisa em comum, alguma afinidade. Que tipo de afinidade? Pode ser que nós tenhamos nascido na mesma cidade ou no mesmo país. Podemos ter, por exemplo, amigos em comum, lugares comuns que nós costumamos frequentar, escolas onde nós estudamos, modos de vida bastante similares. Pode ser a etnia, denominação religiosa. Pode ser, por exemplo, torcer para o mesmo time, viajar para lugares em comum e assim por diante. Então, quando nós temos alguma coisa em comum com a outra pessoa, pode ser que haja o contágio de lá para cá e daqui para lá também.
Então aí vem a questão da sintonia, que ocorre quando nós nos assemelhamos a alguém de alguma forma, e vice-versa. Quando reclamamos sobre algo com uma pessoa e depois a pessoa reclama de algo conosco, no exemplo do ciclo vicioso que eu comentei, nós estamos também vibrando na mesma sintonia. E nesse momento em que nós entramos em sintonia, nós intensificamos ou potencializamos os efeitos. Um exemplo disso, que eu assisti uma palestra uma vez, onde o palestrante disse que quando eles estavam no exército, eles não poderiam atravessar a ponte, ou não poderiam atravessar uma ponte marchando, porque a sintonia das frequências das passadas dos soldados poderia derrubar a ponte se todos marchassem iguais em cima da ponte. Então, essa frequência seria potencializada e poderia derrubar a ponte. Então, essa questão de sintonia serve tanto para o bem quanto para o mal. Por isso que dizem que quando pessoas estão trabalhando em algo com um objetivo em comum, 1 mais 1 não resulta 2, e sim mais do que 2. Porque o potencial de duas pessoas trabalhando com o objetivo em comum, ele aumenta. Será que nós conseguimos imaginar um grupo de pessoas trabalhando para o bem, estejam próximas ou distantes, e ter uma ideia de quanto de energia potencializada nós temos reunida aí, quando pessoas estão trabalhando para o bem? Então é um ponto interessante para que nós possamos refletir. E quanto mais nós trabalhamos para o bem, melhores são as frequências que nós sintonizamos. E aí nós vamos sentir um melhor bem-estar e com isso menos sofrimentos emocionais.